Proteger é um ato de amor e pode começar com uma ação simples, como pensar sobre o futuro. A Icatu ajuda você a proteger quem você ama em todas as fases da vida. Olá, meu nome é Steven Gen. Estamos aqui muito felizes com a realização do Rio to Sea Live. Em nome do Rio to Sea, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui reunidos, palestrantes, moderadores e a você que nos assiste. Tenho enorme orgulho de apresentar o painel Meditação, Cotidiano e Sociedade Isolada. Aqui conosco a neurocientista Elisa Cosaza, a física Márcia Barbosa e a atriz Maria Ribeiro. A conversa vai ser sobre isolamento social, saúde, bem-estar, meditação, sobre como o redimensionamento do tempo e do espaço causado pela pandemia impacta a qualidade de vida, as rotinas e as interações humanas. A mediação fica por conta do querido Sérgio Brandão, jornalista. O painel pode ter a legenda ativada diretamente aqui no canal, basta ativar a legenda e escolher o idioma, ok? E também temos Libras com a Vanessa. Sérgio, podemos iniciar o painel. Muito obrigado, Stevens. Muito me honra esse seu convite. É um prazer realmente estar em companhia de pessoas tão brilhantes, especialmente 3 mulheres inteligentíssimas, como vocês já vão ver agora, poderosas, e realmente nos orgulham de serem brasileiras. Vou começar lá do Rio Grande do Sul, onde está a Márcia Cristina Bernardes Barbosa, Márcia Barbosa, que é cientista. Ela nasceu no Rio, mas mora em Porto Alegre praticamente desde que nasceu, e onde ela se graduou em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual também fez mestrado e doutorado, e é professora e pesquisadora. Ela foi eleita em 2014 para a Academia Brasileira de Ciências, que, como vocês devem saber, é a principal sociedade científica multidisciplinar brasileira. E ela faz parte da diretoria também da Academia Brasileira de Ciências. E no ano passado, ela foi eleita, em 2019, ela foi eleita para a Academia Mundial de Ciências, que tem sede em Trieste, na Itália. Ela desenvolve trabalhos científicos, pesquisas referentes à água e suas anomalias. Depois vocês vão ver um pouquinho mais do porquê a Márcia se interessou tanto por água e descobrindo coisas incríveis que já deram a ela vários prêmios internacionais, inclusive. E ela também ganhou prêmios não só pelas suas conquistas acadêmicas, mas também pelo posicionamento dela na luta em defesa do espaço da mulher no ambiente científico. Entre eles, a medalha Nicholson, em 2009, o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, que ela recebeu em 2013 em Paris, e o prêmio Cláudia também no mesmo ano. Além disso, ela é membro da Sociedade Americana de Física e da Sociedade Brasileira de Física e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e também faz parte da União Internacional de Física Pura e Aplicada. Márcia Barbosa, uma das cientistas que vai estar participando aqui do nosso painel. Vamos agora para São Paulo, onde está a Elisa Harumi Cosaza. Ela é paulistana e pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira do Hospital Albert Einstein. Ela foi a primeira mulher membro do The Mind of Life Institute, do Instituto de Mente e Vida, na América Latina. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Neurociência e comportamento é a sua principal linha de pesquisa, tendo especial interesse em avaliar o bem-estar e a performance através de uma plataforma multimodal, que envolve neuroimagem funcional, estrutural, movimento e respostas psicofisiológicas. Além de praticante de meditação, ela é professora também de meditação, ela é surfista e já lutou, pelo menos até bem pouco tempo, Aikido. E agora, voltando aqui para o Rio, onde eu estou, a Maria Ribeiro, que é bem conhecida de vocês, é carioca, ela se formou em jornalismo na PUC-RJ, mas logo a carreira de atriz se impôs em trabalhos marcantes no teatro, no cinema, na televisão. Ela participou da segunda montagem da peça Confissões de Adolescente, sob a direção de Domingos de Oliveira, com quem realizou vários trabalhos importantes, incluindo o filme Separações e Os 8 Magníficos, que integrou a seleção oficial do Festival do Rio em 2017. No mesmo ano, ela foi protagonista do longa-metragem Como Nossos Pais, de Laís Bodance, pelo qual conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado
e estreou nesse mesmo ano um canal dentro da Histeria, que é uma plataforma de conteúdo online produzida por mulheres. E dentro dessa plataforma Histeria, ela tem a websérie Tudo, na qual ela fala literalmente de tudo. Em 2020, Maria pode ser vista em 2 séries na Globoplay, Todas as Mulheres do Mundo, que acabou de ser lançada, e Desalma, que deve estrear em junho. A filmografia de Maria Ribeiro inclui vários filmes como Tropa de Elite, em 2007, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, em 2010, além de vários outros filmes. Na TV Globo, ela participou de diversas novelas e séries como Império, de Aguinaldo Silva, e participou da bancada feminina do programa de debate Saia Justa, do canal GNT. Ela já dirigiu diversos documentários. Como escritora, além de assinar uma coluna quinzenal no jornal O Globo, Maria Ribeiro já publicou 2 livros, 38,5, com edição também em Portugal, e Tudo que eu sempre quis dizer, mas só consegui escrevendo, pela editora Planeta, em 2018. Como vocês viram, 3 mulheres poderosas. Então, olha, vamos começar. Eu gostaria que vocês, cada uma de vocês, dissesse como é que vocês estão vivenciando esse momento que é inédito na vida de todo mundo, né? Essa pandemia, esse isolamento social. Como é que isso tem afetado a atuação de vocês pessoalmente, familiarmente e profissionalmente também? Vamos começar com a Márcia Barbosa, lá em Porto Alegre? Oi. Bem, eu sou uma cientista de ciências exatas de computador, ou seja, eu passei de ficar isolada numa sala com computador para ficar na outra sala isolada com computador. No entanto, eu gosto de refletir sobre o meio que eu estou vivendo. Eu refletir, eu consigo pensar sobre todo esse processo, essas perguntas que as pessoas estão fazendo quando estão isoladas. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu quero dizer com esse pensamento quando as pessoas estão isoladas, né? O que elas estão pensando? Elas estão se questionando o que vai ser, o que vai ser amanhã? É isso que muitas pessoas estão pensando assim, ó, eu estou saindo do normal, que eu chamo do velho normal, e vou sair desse velho normal quando e para quê? Por que eu vou sair? E está tendo assim, uma coisa meio fantasiosa, as pessoas estão achando maravilhoso o velho normal. O normal é maravilhoso, mas eu gosto de pensar que esse velho normal não era tão maravilhoso assim. Esse velho normal tinha um descrédito de ciência, tinha mulheres trabalhando 200 jornadas, tinha gente não acreditando em vacina, em aquecimento global, e a gente tinha uma distribuição de renda horrorosa. Eu gosto muito de brincar com essa fotografia aqui do meio, em que as mulheres faziam o trabalho de carregar água, mas não decidiam onde era o posto. Esse é o velho normal. Tá? O velho normal não é igual, ele está se acentuando agora nesse período de transição, onde as mulheres estão carregando mais do piano, os pobres estão carregando mais do piano, e a gente em casa está sentindo todas as tensões de não ter ajuda. Né? De repente, famílias com filhos viraram pai, faxineiro, instrutor, está tudo junto, embolado. Isso está gerando uma tensão e as pessoas estão se perguntando, quando eu sair daqui, será que eu vou voltar para o antigo, normal, ou o que vai acontecer comigo? Só para dar um impacto do que é essa tensão de uma sobrecarga em cima de um grupo de pessoas, deixa eu mostrar esse gráfico aqui, que é a evolução em azul das mulheres nos cargos ao longo da carreira na área de ciência. E vocês veem que, à medida que o cargo fica mais importante, o percentual de mulheres cai e o de homens aumenta. Tem uma razão disso. A razão a gente está assistindo agora na casa da gente, com as tensões do aumento de carga de trabalho em certos grupos sociais, no caso, talentando as mulheres. Então, isso vai piorar. Se o gráfico é ruim no normal, nesse belo normal, vai ser muito pior se nós continuarmos valorizando esse normal. Só para dar uma ideia, esse é o percentual, é o salário. A curva de cima é o salário de uma mulher sem filhos na Dinamarca, e embaixo é o salário das mulheres com filhos. Vocês veem que tem uma decaída quando tem. E essa decaída continua. Agora, essas pessoas estão todas com os filhos em casa. Aí vocês, mas vai acontecer para os homens também. Esse aqui é o mesmo gráfico comparando homens com homens sem filhos. Então, assim, nós estamos nos preparando para um amanhã que, se a gente desenhar ele igual ao hoje, ele não vai ser bom para algumas categorias de pessoas. E a gente tem que refletir, pensar, usar esse tempo casa para não gerar este impacto. Algumas pessoas
vão ter mais trabalho, que algumas pessoas vão estar cuidando disso e não vão poder fazer as tarefas remotas, que todo mundo está achando uma maravilha fazer remotas, e a gente vai voltar para o velho, normal, com mais carga sobre algumas. Então, assim, a minha grande provocação é que as pessoas usem este tempo para refletir sobre qual a construção que a gente vai fazer. Eu acho que nós temos que sair dessa com um novo normal. O normal que a gente construa coletivamente, entendendo da importância do conhecimento, a importância da diversidade. Nós temos que estar preparados para um problema econômico que vem aí, que está todo mundo tenso, e a gente tem que usar a nossa diversidade, o espaço, a nova dinâmica de distribuição de trabalho que a gente está aprendendo em casa, aprender que dividir é multiplicar, que a gente vai ter que usar essa renda universal básica, está começando a surgir em muitos países como novo normal, e que a vida não é só trabalho. A gente vai ter que aprender isso, a gente vai ter que aprender a curtir os filhos, os velhos, curtir falar mais com as pessoas, e que a gente tem que se construir diferente para construir esse novo normal. Então, Márcio, a minha provocação é o novo normal. Eu acho que você tem toda a razão, porque eu acho que ninguém vai sair sem mudança desse momento que a gente está vivendo. Na casa da gente, as pessoas estão cozinhando, coisa que não costumavam fazer, os filhos estão ajudando na cozinha, coisa que não costumavam fazer. Então, essa transformação na nossa vida doméstica, com certeza, vai fazer a gente repensar muita coisa nesse momento. E eu espero que a gente saia melhor do que a gente entrou nessa pausa, nessa grande pausa para reflexão. Mas você ainda vai falar um pouquinho da sua pesquisa com água, que é muito curiosa. Eu vou querer que você fale um pouquinho mais à frente depois. E, aliás, depois que todas as três falarem, vocês podem interagir também à vontade, podem interromper, vocês podem... É uma conversa de amigos e de sala de visitas. Vamos passar lá, então, para São Paulo, com a Elisa. Elisa, você, inclusive, faz parte, um dos temas que nós nos propusemos a falar nesse painel é meditação. Como é que você, a primeira pergunta que eu fiz também para vocês três, que eu gostaria, como é que essa situação da pandemia, do isolamento social, mudou a tua vida pessoal, familiar e profissional? Para depois você falar um pouquinho também da tua atividade profissional mais em detalhe. Então, do ponto de vista profissional, tem algumas vantagens que é o caso do home office, né? Assim como a Márcia, que é cientista e fica muito usando o computador, é o meu caso também. Então, só de eu não ter que pegar o trânsito e ir para o hospital onde eu trabalho, né, tem sido uma experiência bem bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei a ir por algumas semanas ao hospital, porque, a pedido da segurança do colaborador, nós acabamos desenvolvendo um trabalho de ajudar, principalmente o profissional de linha de frente, a ficar mais focado, mais atento para evitar erros, né? É muito provável, você estando sob estresse, que você cometa erros que você não cometeria no seu dia a dia. E como todo esse meu trabalho envolve ampliação de consciência situacional, ou seja, eu poder escolher os melhores elementos do ambiente para poder tomar uma decisão, então a gente tinha um protocolo que testamos no ano passado, né, o foco na consciência, e ele também é um trabalho de cuidado mútuo, né, então a gente estimula as pessoas a estarem mais próximas, a se apoiarem tanto emocionalmente quanto profissionalmente, no sentido da instrumentação, está tudo em ordem, olha, cuidado, você esqueceu a máscara, o óculos, né? Então, foi um trabalho bem interessante. Então, eu fiquei também junto com os profissionais da linha de frente, o que foi assim, uma experiência recompensadora, gratificante, né? Eu vou falar um pouquinho, então, da minha apresentação, que tem a ver com a questão da meditação. Eu gostei muito dessa imagem, né, que mostra focos isolados do planeta Terra e que, na verdade, eles estão se comunicando, né, pela web, na realidade, né, eles não estão isolados. E eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem que elas estão tristes, desanimadas, sem perspectiva, né, tipo, nossa, vendo o pior cenário que é possível dentro dessa questão da quarentena e da pós-quarentena. Outras pessoas que se sentem realmente num beco sem saída, né? Como se estivesse assim num canto, né? E não tivessem
o que fazer, né? Elas se sentem fechadas, obrigadas a estarem em quarentena e sem grandes perspectivas. E aí, quando vocês me pediram para falar um pouco sobre meditação, eu comecei a me lembrar um pouquinho de um outro cenário, em que as pessoas também ficam isoladas, né? Que é esse daqui, dos meditadores. Muitos meditadores fazem retiros voluntários de meses e às vezes até anos. E quando a gente começa a pensar nesses meditadores que voluntariamente resolvem se isolar para se conhecer, para se aprimorar enquanto seres humanos, desenvolver a sua espiritualidade, vem uma questão muito importante. Qual é a diferença entre solidão e solitude? A solidão, ela se instala quando eu me sinto só, né? E quando eu me sinto carente da presença de outras pessoas, quando eu quero estar com outras pessoas e eu não posso estar. E a solitude, ela é uma opção, né? É uma opção em que eu falo assim, olha, eu quero dar um tempo do meu cotidiano, eu quero me recolher para me restabelecer e me conhecer um pouco melhor, né? Entender como é que é o meu mundo interno e externo. Muitas pessoas agora, eu também tenho conversado, que têm visto a quarentena como um momento de solitude, de escolha, de repensar a vida, inclusive as suas carreiras, né? Eu já sei de pessoas que de empresas que vão perder grandes profissionais, porque nesse momento eles já estão com outros planos para o pós-quarentena, tá? Então são diferentes formas de ver o isolamento. Como é que a gente pode vivenciar esse isolamento? Eu posso vivenciar como uma prisão, eu estou preso, né? Eu não posso sair. Ou como um santuário, eu estou protegido, eu tenho um lugar para ficar, eu posso estar com a minha família, que bom, né? É uma obrigação ou é uma oportunidade? Eu me sinto obrigada a ficar onde eu estou aqui, né, sem perspectiva? Ou será que é uma oportunidade de estar com os meus filhos? Muitas vezes as pessoas querem tanto estar com filhos e não podem, querem tanto poder estar mais próximos para conversar, né, com as pessoas que são importantes. Eu posso inclusive conversar à distância, né? Eu tenho as mídias sociais, eu tenho o WhatsApp. É a oportunidade, inclusive, de eu agradecer as pessoas que são importantes para mim. Por que não, né? Eu posso também vivenciar esse momento como, não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, que droga. Ou, como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu tenho visto exemplos incríveis de pessoas que estão se movimentando, ajudando comunidades carentes, ajudando hospitais, né? Tendo ações assim de solidariedade que são comoventes. E eu acho que a gente tem que ver essas possibilidades. O pior que pode acontecer para um ser humano é que quando ele fica só centrado nele mesmo. Ai, que droga, eu não posso fazer isso, não posso fazer... eu. E quando eu consigo sair disso e vou para compaixão, para ação compassiva, eu realmente percebo que, nossa, que gratificante que é essa vida, esse momento, que bom que eu posso ajudar, né? E eu acho que a Márcia comentou já muito dessa questão também, né? Dessas novas visões, inclusive financeiras, né? Eu acho que vai haver um outro mundo, se Deus quiser, do ponto de vista econômico, financeiro, social, nessa pós-pandemia. Durante o isolamento, eu posso, inclusive, me comunicar através das mídias sociais, até fazer aulas de yoga e meditação por aplicativos ou em lives, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer também é que a meditação, ela não substitui o tratamento para transtornos mentais. Eu acho que isso é muito importante. Se você está com sintomas que você percebe que não está conseguindo controlar, procure um profissional de saúde mental, que muitos deles estão atendendo à distância por telepsiquiatria ou telepsicologia. Então, era essa a minha mensagem. Muito bom, Elisa. Inclusive, uma coisa que que eu tenho observado em algumas pessoas conhecidas é que muitas estão com muito medo dessa situação e algumas chegam até a ter síndrome de pânico, ataque de ansiedade. E depois eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como é que isso pode ser aliviado para as pessoas controlarem melhor esses maus pensamentos. Bom, vamos agora para Maria Ribeiro. Maria, você, como é que mudou na tua vida com esse isolamento? Você parou de gravar a minissérie do Desalma? Como é que está a tua vida com essa parada? Eu acho que tem duas coisas, assim. Eu sempre fico como se tivesse
ego e superego. Assim, eu estou vivendo a situação e eu estou, ao mesmo tempo, olhando de fora, pensando o que isso vai significar para o mundo, qual é a dramaturgia disso. Então, outro dia eu estava lendo uma entrevista do Zé Celso, falando que ele desconhecia o tédio. E eu me impressiono muito com pessoas que têm tédio. Realmente, tédio é uma coisa que eu desconheço. Eu tenho angústia, euforia, desespero, vontade de morrer, vontade de viver, mas tédio é uma coisa que realmente eu posso ficar 3 anos em casa que tédio eu não sinto. Agora, a minha vida, como a de todo mundo, foi completamente afetada. Eu ia começar a gravar agora, tinha me organizado completamente, e financeiramente, inclusive, né? Os contratos são cancelados, eventualmente. Então, Só que isso que a Elisa falou, por outro lado, eu acho que a gente está sendo incentivado a olhar para o lado, porque como é que eu vou reclamar? Eu não tenho... Meu confinamento é extremamente privilegiado, extremamente privilegiado. E eu adoro ficar em casa. Adoro ficar em casa, adoro ser mãe, adoro... Claro que, assim, ser realmente a parte da escola, acho dificílimo ter meu filho de 10 anos ficar ajudando, eu não tenho a menor paciência, não sei, não tenho paciência para ensinar, não tenho... Então, assim, você fala, bom, vou ensinar ele música brasileira, coisas que eu vou conseguir, porque eu não tenho saco de fazer dever. Mas aí você pega e fala assim, não, mas espera aí, tem muita gente que vai morrer pela desigualdade social e não pela Covid. E a gente estava dormindo, estava todo mundo dormindo, sabendo disso. Então, eu acho que agora a gente está se dando um pouco mais... a gente está ficando um pouco mais culpado, que eu acho que a gente deve ficar. Eu acho que a gente deve ficar, porque diz respeito a todo mundo. Eu moro do lado da Rocinha, e é um negócio impressionante. As pessoas não têm água, então a gente está falando lava a mão, a Rocinha não tem água. As pessoas não podem lavar a mão. O índice de tuberculose na Rocinha é dos maiores do Brasil. Então, imagina, uma doença que ataca o pulmão num lugar que tem essa, né, que é super úmido, e aí você começa a pensar, meu Deus, as pessoas nos presídios, e ao mesmo tempo tem a minha vida pessoal, assim, eu não estou conseguindo, eu vejo todos os atores fazendo lives, todo mundo animadíssimo, eu falo, gente, que loucura, da onde essa gente está tirando essa animação? Porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que aproveitar, entre aspas, né, o que está acontecendo, como a Elisa falou, e eu vejo como oportunidade, por outro lado, tá foda. Por outro lado, sim, tem muita gente vai morrer. Porque é uma coisa mundial, né? Mas no Brasil é sob Bolsonaro, sob um governo, entendeu? De um cara completamente... não sei se pode falar de política aqui, nem perguntei, mas também adoro quando não pode, porque aí eu falo mesmo. Mas, então, isso eu acho que a gente tem pensado, assim, todo mundo tem pensado bastante, o que é bom. George Maltner, que é meu grande filósofo, assim, né, diz que a gente tem que gostar de tudo que acontece. Então, é isso, a gente temos que ser valentes, enfrentar isso aí e olhar para os outros antes de olhar para a gente. Entendeu? Que não está podendo... Adoro receber, não estou podendo, mas grande coisa, sabe? Tá tudo certo. Para mim está tudo certo, mas não está certo para o vizinho, então não deveria estar certo para mim. Eu acho que uma coisa que cada um de nós pode fazer é dar um exemplo, enfim, de alguma forma você levantar o astral de quem está perto de você, que tem muita gente, não só por questões financeiras, mas com medo da doença, enfim, tem todo tipo de pessoas enfrentando problemas. Mas na medida em que você consegue tornar a vida dessas pessoas, dos que a gente conhece, que a gente sabe que pode influenciar melhor, da esperança, de tudo isso, ajudar mesmo. Calma, eu tenho mandado livros, eu acho que tem coisas assim, você pode mandar uma flor, você pode... entendeu? Eu vejo amigos que estão, sabe, dando dinheiro uns para os outros. Essa coisa da economia também está completamente... É uma loucura, sabe? Eu acho que essa parada veio para... foi um meteoro para nos tornar humanos de novo, porque não adianta... enquanto a gente ficar vendo os números e não souber a história das pessoas que morrem, né? Assim, outro dia vi o Jornal Nacional, Horas do Moro e tal, né? Você termina, e eu terminei falando, gente, eu estava errado, o Moro é incrível, né? Porque depois desse negócio ele pareceu uma pessoa incrível.
Mas eu acho que, do mesmo jeito, a gente tinha que ter um Jornal Nacional inteiro sobre a vida de um morto pela Covid por falta de leito. Porque isso bate muito mais do que hoje temos 4.000, enfim. Bom, tem uma coisa que me chama a atenção, eu que sempre trabalhei com comunicação de ciência, como o Stevens também faz sempre muito isso, e já que nós também temos duas cientistas nesse painel, me chamou a atenção o fato de que a ciência nunca teve tão na ordem do dia. Está todo mundo esperando que a ciência traga soluções, até a decisão sobre o isolamento, a dimensão, tudo isso se baseia em pesquisa científica, né? Agora a esperança da vacina, de medicamentos, tudo isso passa pela ciência. Então vamos lá para Porto Alegre com a Márcia Barbosa. Márcia, como é que você, como cientista, você se sente como cidadã nesse momento? O que a ciência, a cientista pode contribuir? A pergunta que todo mundo faz é: a ciência vai nos salvar? Ela vai trazer salvação? E eu acho essa pergunta quase irônica, porque a ciência tem nos salvado desde a Idade Média, né? Na Idade Média a gente vivia 30 e poucos anos, a gente está vivendo 80 anos, mas ela é tratada, em geral, numa relação escravocrata. Assim, os donos do poder vão lá e dizem: olha, eu quero a ciência agora para resolver esse problema. E ela andava apanhando muito no mundo, porque a gente tinha coisa contra a vacina. Ano passado tive que escrever um artigo numa revista falando por que a Terra não era plana. Ou seja, a ciência vinha apanhando. Queriam nos usar. E assim, agora chegou um momento que as pessoas estão ouvindo a ciência. Mas aí eles vão ter que entender uma coisa: a ciência funciona devagar. Ela funciona bem. Ela funciona com um monte de gente olhando o mesmo problema, e a gente só chega à resposta final quando atinge o consenso desse monte de gente. Nota, ela não é democrática. Ninguém vai votar no Brasil para decidir se o remédio A ou B ele é bom. Ele vai funcionar porque a maioria dos cientistas vão fazer teste até que chegue a esse consenso. E esse consenso leva tempo. Então, assim, nós vamos achar uma vacina? Vamos. Quando? Não sei. E até lá a gente vai ter que confiar em outros aspectos da ciência que medem o quão rápido as coisas avançam, o que funciona, o que não funciona. E assim, a gente vai ter que confiar de novo nesse consenso, porque vai ter cientista que vai dizer besteira. É parte do processo também algumas pessoas fazerem coisas erradas. Então, está todo mundo fazendo. O que eu espero que aconteça nesse novo normal? Tá? Que as pessoas compreendam que a gente tem que confiar em evidências, em fatos, em medidas concretas na hora de for tomar uma decisão. Tá? Eu, por exemplo, eu sou uma perdida da vida. Então, quando eu andava pelas ruas, viajando pelo mundo, eu parava as pessoas na esquina para perguntar onde é que fica a rua tal e tal. Agora eu não faço mais isso, porque eu tenho uma coisa muito melhor do que perguntar para as pessoas. Eu tenho um GPS. A ciência é isso, é uma coisa confiável. Lembra? Eu confiava em umas pessoas que eu nem conhecia, andava pela rua. Quer dizer, isso é confiar no achismo, que era o que eu fazia, porque era o melhor que eu tinha. Agora eu tenho o GPS, eu tenho o caminho. Então, assim, eu tenho essa confiança numa coisa que eu sei que foi testada, retestada. Então, a gente vai ter que aprender também essa dinâmica da ciência, que não é a resposta mágica, não é um milagre para depois de amanhã, e que precisa, para funcionar, ter investimento regular e ininterrupto, que é o que a gente não tem há muito tempo no Brasil. A gente está fazendo com nada, entendeu? A gente está sobrevivendo com muito pouco. Esses dias, uma revista me escreveu, disse: Márcia, eu quero que tu escreva um comentário. Uma revista bem importante, mas como as revistas importantes cobra página para publicar. Eu disse: eu não tenho dinheiro para publicar. Ou vocês me dão de graça, que me deram, tá? Eu tenho que guardar dinheiro para talvez pagar a bolsa do meu aluno que não está podendo trabalhar direito e que vai perder a bolsa, porque a bolsa vai acabar, ele não vai ter terminado. Então, assim, nós estamos vivendo assim, contando tostões. E a gente está exigindo dessas pessoas que estão contando os tostões do Brasil para dar a resposta rápida depois de amanhã. Não é assim. Nós vamos ter que aprender que a gente tem que investir. E a gente também está aprendendo que a gente tem que investir em todas as ciências. E aqui ninguém tem bolinha de cristal, não. Ninguém, ano passado, lá em janeiro do ano passado, dizia que a gente ia ter uma epidemia como essa. Aliás, tinha gente que vinha dizendo que a gente teria uma grande epidemia em algum momento. Assim como tem gente que diz que nós vamos ter
grandes problemas com o aquecimento global, assim como eu digo que nós vamos ter um grande problema com a falta de água no planeta. A gente vem dizendo que nós vamos ter grandes problemas, a gente não sabe exatamente quando, mas a gente sabe que vamos ter. Mas não era óbvio que a gente ia ter. Então, a gente tem que investir em tudo. E, ao mesmo tempo, investir em tudo mesmo. Ao mesmo tempo, eu preciso de cientista social para dizer como é que eu vou trabalhar com a população, como é que eu vou fazer meus alunos que estão à beira de um ataque de nervos, tá, se acalmarem para continuar a sobreviver e trabalhar. Eu preciso de alegria, eu preciso de arte. Nunca, assim, parece assim uma bofetada na população que vinha espancando a arte nesse país. Agora que todo mundo está 24 horas por dia vendo podcast, Netflix, e vê, e revê, Amazon Prime, vai para a TV, e vai... Não, e todo mundo produzindo horrores. É a vingança dos artistas e dos cientistas. Exatamente. Né, mas assim, por quê? Porque as pessoas são fundamentalmente escravocratas. Elas querem nos usar naquilo que a nossa força de trabalho dá e não querem reconhecer o valor. Querem pagar por isso. Agora vão ter que pagar. Bom, com certeza, depois disso que nós estamos passando, não só a ciência como as artes vão voltar valorizadas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais das suas pesquisas sobre água. Você descobriu mais de 70 propriedades da água. Olha essa, Márcia. A água, que ninguém dá bola para a água, né? A água é tão comum. Água. Normalmente, quando as pessoas vão olhar algum fenômeno físico, vai ser olhar a proteína se movendo, DNA se movendo, a solução, olham as coisas chiques. Olha o DNA, a proteína, e a água ali. No momento da minha vida, eu disse, não, essa pessoa comum e medíocre sou eu, porque eu sou uma filha da escola pública brasileira, eu sou água. Então, eu vou olhar esse ser pequenininho, uma molécula pequena sem graça. E ela, na verdade, ela tem mais de 70 anomalias, coisas malucas que ela faz que os outros líquidos não fazem. E por causa dessas coisas malucas, ela faz coisas malucas nos outros. Então, assim, a proteína se novela por causa dela, eu consigo, às vezes, abrir DNA por causa dela. Ela está no meio de fazer as coisas muito malucas. Aí ela está todo dia na nossa vida fazendo coisa maluca e a gente não dando bola para ela. E pensar que nós somos 70% de água, não é isso? Isso, e 70% da cobertura do planeta é água, mas a maior parte dela é água salgada que não nos serve. Então, o que a gente tem, nosso grupo de pesquisa tem feito, se perguntando como é que eu posso usar as sapequices da água, as coisas maluquinhas que ela faz, para ajudar a limpar a água. É usar o que ela tem de estranho para entender ela. Entender o que está acontecendo nessa água. Por exemplo, e dá para entender um monte de coisa assim, do cotidiano. Esses dias eu estava no Twitter e uma pessoa do Rio de Janeiro escreveu, nossa, fui ferver água, naquele momento que estava aquela água meio estranha no Rio de Janeiro, espero que tenha melhorado, ferver e a água subiu, entendeu? Que nem leite. Pergunto assim, tem algo estranho nessa água se ela subiu que nem leite? Eu disse, tem sim, porque para subir que nem leite significa que alguma coisa foi para a superfície, tipo as gorduras do leite, e que quando ferveu criou bolinha e empurrou essa coisa para cima. Ou seja, nessa água tem alguma coisa, até vou dizer, de natureza lipídica, essa coisa que tem dentro dessa água, que era a água da torneira para tomar. Então, assim, e isso acontece com a água, porque a água ela não gosta de alguns materiais, então ela põe na superfície aqueles materiais que ela não gosta, e a gente pode saber até que tipo de material é quando o material não gosta da água. Depois tem os materiais que gostam da água e a gente consegue brincar com os diferentes materiais para propor maneiras de limpar. Maneiras espertas de a gente separar a água, sal da água, por exemplo, ou de metais pesados, de série de materiais que estão sujando o pouquinho que a gente tem no planeta de água potável. Entende? A gente não tem nem 0,5% da água do planeta potável. Só. E com o problema de saneamento, saneamento que nós temos no Brasil, a água tem que ser muito pior ainda, mas assim, o mundo inteiro está com... a gente cresce a população e a quantidade de água continua a mesma. Né? Então, vamos começar a ter um estresse hídrico muito forte. Como o Brasil tem muita água, nós vamos ser foco de uma disputa de água em algum momento importante, e vai ser, a gente pode usar isso para nosso favor ou contra nós, a gente vai ter que saber administrar isso também, né? Como do passado deveríamos ter sabido administrar a nossa riqueza de ouro, as nossas diferentes riquezas. A gente tem uma riqueza que é a água,
e a gente tem que aprender a mantê-la limpa e saber administrar essa riqueza que a gente tem com ideias criativas, interessantes, novas tecnologias. A gente tem que estimular isso mesmo num país que tem tanta água quanto o Brasil. Mas é uma Falando nisso, questão importante. a maioria das pessoas não se dá conta que qualquer afluente do Rio Amazonas, isoladamente, Madeira ou Tapajós, qualquer um deles tem mais água do que todos os rios da Europa juntos. Ou seja, nós temos tanta água doce e ainda estamos maltratando aqui na nossa cidade com problemas de água com má qualidade, com muitas pessoas sem acesso à água potável. Mas, enfim, vamos passar um pouquinho agora para deixar a Elisa participar também. Elisa, você também é da água, você como surfista, como é que é o papel do surf, do esporte, nesse momento para melhorar o astral das pessoas? Olha, felizmente, em alguns lugares, como a cidade de Bertioga, aqui em São Paulo, o prefeito permitiu que as pessoas possam fazer esportes ao ar livre, desde que mantendo o distanciamento. Então, esse fim de semana as pessoas começaram a caminhar na praia, né? Melhor elas caminharem na praia, numa cidade litorânea, do que ficarem andando nas ruas, né, aglomeradas. É claro que não pode ter guarda-sóis, coisas desse tipo, né, aglomerações. E é possível sim surfar também, né, o que é bem bacana, né? Ontem foi o meu dia de surf, com todos os cuidados, enfim, né, de distanciamento, depois de 2 meses praticamente. Foi bem interessante a experiência. E o surfista é um dos maiores protetores de água, né? Se você vê várias campanhas entre os meninos e meninas, né, para tentar recolhendo plástico, recolhendo coisas no mar, né? E sem dúvida nenhuma é uma das coisas que a gente pode estar pensando, né? É claro que em cidades litorâneas talvez muito densas não seja possível fazer essa liberação assim tão simplesmente. O controle é mais difícil de ser realizado, né? Como talvez no Rio de Janeiro. Mas eu estava me lembrando que, além dos cientistas e dos artistas, os professores estão começando a ser valorizados. Eles precisam muito ser valorizados. Eu acho que finalmente os pais estão vendo o que é que o papel de um professor. O quanto é essa dedicação, né, para ensinar o seu filho, o quão difícil é isso, ainda mais as crianças que não têm o apoio, os professores que não têm o apoio dos pais para que as crianças se comportem bem na escola, né? Isso é uma das coisas que a gente vê frequentemente. Os pais validam o mau comportamento da criança na escola, né, e o professor fica simplesmente de mãos atadas sem saber o que fazer. Eu posso dizer isso até da minha experiência, que antes de me tornar pesquisadora e professora universitária, né, eu fui professora de ensino médio, né, com a minha formação em biologia. Uma das coisas mais difíceis, né, e que realmente exigiam um grande talento era você manter os alunos atentos na sala de aula, né, e realmente engajados nas tarefas e tudo mais. Eu espero que pais, né, familiares, realmente comecem a valorizar o trabalho do professor e entender que não existe um país decente se não tiver professor sendo bem remunerado e sendo bem apoiado. E você acha que o ensino, de forma geral, a educação, depois dessa experiência, eu tenho um filho, por exemplo, que está todo dia de manhã, 7h30 da manhã, ele já está lá tendo aula online e tal, e as escolas estão seguindo o ensino online. Você acha que a educação vai voltar como era antes, depois dessa experiência, que a gente ainda não sabe nem quando vai terminar? Olha, ela não vai voltar como era antes e ela vai ser mais fácil ser adaptada para um modelo online ou semi-online em escolas privadas. Mas vamos entender, minha gente, estamos no Brasil, onde computador ainda é um luxo, né? Então, como é que eu recentemente eu sou conselheira de uma ONG, né, a Gaia Mais em São Paulo, que ajuda crianças em situação de risco social. Gente, vamos ser realistas. Onde está o computador dessas crianças? Né? O que elas estão fazendo nesse momento? Muitas vezes a escola era o lugar onde elas podiam ir se alimentar. Elas estão tendo uma refeição a menos. Então, que país é esse que nós estamos? Então, sem dúvida nenhuma, é hora de valorizar ciência, arte e educação. E vamos entender que tudo isso tem que ser feito com uma política cheia de integridade. Sem integridade ética, a gente não vai para lugar nenhum. Ô Maria, como é que você acha que a tua experiência como youtubeira, blogueira, com a tua experiência na websérie Tudo,
Você acha que essa tua experiência pode ser aproveitada também pelo sistema educacional? Como é que você vê essa tua experiência pode ser aplicada daqui para frente também para fins educacionais? Eu acho que não. Acho que eu não tenho. Acho que o programa chama tudo porque ele é muito superficial. É uma brincadeira. Tipo, poderia se chamar sobre nada, porque era uma provocação do Domingos Oliveira que falava: não, tem que aprender 3 frases sobre todos os assuntos, sobre música clássica, sobre, sei lá, MMA, sobre cinema russo. Então, eu acho que como educação, não. Mas fico muito feliz que a gente esteja repensando um monte de coisa, né? Assim, isso que a Elisa falou agora, da educação online, eu vejo assim, a escola conteudista realmente é uma coisa assim, de uma violência. Eu tenho um filho de 17 anos que estuda todos os dias, de 7 da manhã às 5 da tarde, que aprende coisas absolutamente inúteis, assim. Então, acho que a gente está com essa pandemia aí, vou falar rápido, né? Porque tem a questão do tempo. A gente tinha uma coisa, o que é perder tempo? Antigamente as pessoas levavam meses para chegar numa viagem. Então, perder tempo, eu acho que entender o que você tem que aprender, para que aprender, o que é sucesso, o que você quer com aquilo. Eu acho que é um momento bom da gente fazer coisas que não tenham exatamente uma finalidade financeira, sabe? Assim, não, vou aprender piano para quê? Para tocar piano, uma coisa que tem um fim em si. Não sei se eu respondi, mas enfim. Bom, vamos aproveitar essa experiência de vocês, nos inspirar no trabalho de vocês, como cientistas, como atriz, como escritora, para que as pessoas também possam se realizar nesse momento de dificuldade e se inspirar para o depois também. Então, olha, 1 minutinho para cada um para a gente fechar o nosso painel de hoje, começando com a Márcia Barbosa. Bem, se eu quero deixar alguma mensagem para vocês, é que pensem em ideias novas. Essa é a hora que vocês estão na caixa e, quando saírem da caixa, podem construir um novo mundo, um novo normal. Tá? E para fazer isso, a minha sugestão é que converse com os outros. Cada dia acorde e pense: o que eu vou aprender hoje? Esse é meu dia. Eu aprendo uma coisa por dia, todos os dias, com alguém, com meus alunos, com os meus pais, com os meus irmãos, com qualquer pessoa. Então, levante, disposto e disposta para aprender, porque esse novo mundo vai ser um novo mundo das evidências, em que a gente vai tomar decisões baseado em fatos, em evidências. Ciência, arte, liberdade. Opa, Elisa, quais são as suas recomendações? E, além de conversar com as pessoas, né, que a Márcia sugeriu, converse com você mesmo. O que você gosta de fazer de verdade? Você já parou para pensar realmente o que você veio fazer nesse mundo? O que você pode fazer por esse mundo? Então, essa ideia aqui de meditar, né, tem muito a ver com isso. Então, essa conversa interna. O que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso oferecer para o mundo? Eu acho que é uma das coisas que pode deixar a pessoa mais feliz, porque ela vai se sentir realmente útil e realmente integrada, né, nesse planeta, nessa sociedade. Maria Ribeiro, para você encerrar o nosso painel de hoje, o que você diria para os nossos... Eu acho que exercitar a empatia. Eu acho que olhar não só para o outro que não tem água e que vai ficar sem grana, mas olhar para o outro que, uma amiga, sei lá, da minha mãe que é sozinha e eu vou dar um telefonema, ou vou mandar uma flor, ou vou... Assim, eu fico comovida quando alguém me escreve assim: tá tudo bem com você? Tá tudo bem com os seus filhos? Então, eventualmente, a gente perguntar se tá tudo bem é uma coisa maravilhosa. Então, acho que a gente pode aproveitar isso que a gente está vivendo agora. Inclusive, pode fazer um usozinho, pedir desculpa para alguém, falar, sabe, aproveitar que que a vida é tão frágil, que a gente é tão vulnerável, e abrir o coração, sabe, assim, fazer declarações de amor, de desculpas. Eu acho que é isso que importa. Maria, Márcia e Elisa, muito obrigado pela participação de vocês nesse painel. E esperamos que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Obrigado a vocês que nos assistiram. Obrigada, muito prazer. Obrigado, Elisa, Maria, Márcio, Sérgio. O painel foi sensacional e certamente nos trouxe reflexões muito importantes sobre essa história de construção coletiva do novo normal, sobre prestar atenção nas escolhas e no outro, e principalmente sobre a esperança que a gente volte a ser humano. Obrigado.